Olá, meus queridos alunos do curso de Letras, na disciplina de Avaliação do Ensino e Aprendizagem. Eu, professor Gleidson, agora na segunda aula, trarei para você algumas questões voltadas para a prática avaliativa nas escolas, inclusive recordando questões autoritárias, questões impostas, impositivas, dos professores, do sistema de ensino, do processo pedagógico na sala de aula. Que peço para que você, inclusive, após ter lido o material do texto base, os textos complementares, faça uma análise do que você viu já na primeira e na segunda aula, até porque estes conteúdos, eles estão fazendo um construído em cima de processos avaliativos. Será para nós muita satisfação responder as suas perguntas nos fóruns e eu preciso que você tenha esta crítica em cima do que estamos apontando, até porque avaliar, que nós faremos ao final, uma verificação ao final, e você deverá estar fundamentado e ciente do que está sendo feito para poder chegar à nota final. Vamos lá? Pois então, nosso tema de aula hoje, avaliação escolar e autoritarismo, as práticas pedagógicas na escola. Aí eu começo a lembrar daquelas práticas que você, alguns já vivenciaram nas escolas, seja do ponto positivo, seja do ponto negativo. Eu peço para você fazer uma reflexão em torno daquelas experiências negativas com relação à avaliação. Aí você começa a pensar, eu já tive problemas com um professor que me trouxe à frente para poder falar sobre determinado assunto, me trouxe à frente para poder dissertar sobre determinado assunto em sala de aula, eu não tinha conhecimento e aí, ao passo que errava, eu fazia algo ou deixava de fazer algo, era exposto a alguma situação. Isso tem uma diferença muito clássica entre expor o aluno a uma situação vexatória ou constrangedora, que é inclusive uma questão punível, e expor o aluno a uma situação de prática dialógica, de prática dos conteúdos e exposição argumentativa para os demais alunos. A diferença está justamente na forma com que se traz isso daí, na forma com que é colocado o acerto e o erro. Acerto e erro que eu já coloco você a observar de uma forma bem mais ampla, até porque ao longo da nossa disciplina estamos a dissertar sobre essa situação. O que é o acerto, o que é o erro, até onde é errado, até onde é acerto, e aí eu faço alusão inclusive ao Exame Nacional do Ensino Médio. Certa vez eu fazendo estudos em torno daquela teoria da resposta ao item, né, que é a forma de correção do sistema de avaliação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, a teoria da resposta ao item, ela aponta que se você errar todas as questões, você não tira zero, porque o zero é a ausência total de conhecimento, em termos de avaliação, de mensuração de conhecimento, só que é uma análise muito mais ampla em cima da formulação das questões, da forma com que são apresentadas, enfim. Mas é interessante pegar o exemplo que é colocado pela teoria da resposta ao item do Exame Nacional do Ensino Médio, em que o aluno ele tem a sua percepção, a sua capacidade, a sua crítica argumentativa, o seu conhecimento, e isso avaliado de uma forma bem pontual. Nota, eu já falei isso em outras disciplinas, nota não significa conhecimento. Agora, a ausência constante daquele valor pontuado, daquele valor pontuável, me diz alguma coisa. Há um intenso debate em cima destas questões voltadas para avaliar ou não avaliar, até onde avaliar, pode ser que o aluno não esteja no bom dia, eu digo a você com convicção. Não tem como sair da avaliação, da verificação de conhecimento. É algo, até porque no ramo do direito, nós lidamos com provas. Provas, eu digo, argumentos técnicos, científicos, documentais, que é o caso, para poder mensurar, avaliar, verificar, apontar e destacar aquele que pode avançar e aquele que precisa rever conceitos. Então, para aqueles que trabalham essa questão aí, que se envolvem no debate sobre avaliação, eu digo com toda a convicção, não tem como fugir do sistema de verificação, de avaliação. Então, é necessário construir da melhor maneira, jamais de forma autoritária. Continuando aí, nós temos que a avaliação, ela tem diferentes níveis, né, de entendimento para os professores, para os pais e para os alunos. Aí eu pergunto para você, para os professores, como é que você enxerga a avaliação? O que é avaliação para um professor? Faça uma reflexão. Esta
esta forma de avaliação, ela, claro que o professor ele vem de uma licenciatura, ele vem de uma formação, ele vem de uma base pedagógica, mas a avaliação muitas vezes para o professor, ela é o momento em que o aluno vai pagar aquele problema que ele trouxe ao longo do bimestre. Ele vai responder de uma forma a cumprir com toda a sua problemática trazida ao longo do semestre. Quer ver? Eu vou pegar aquele aluno, eu vou deixá-lo, né? E aí o professor ele sai da esfera avaliativa, ele entra para a esfera pessoal. Ele sai da esfera de verificação e entra para a esfera pessoal. Para os pais, é nada mais do que uma forma de você garantir que o seu filho está avançando. E aí muitos pais a gente encontra em alguns episódios, eventos voltados para a prática docente, as salas de aula, e aí os pais falam, meu filho, eu não sei o que ele tem, ele está com um problema. Até pelo pejorativo, meu filho é burro, meu filho não sabe isso e tal. Para os pais, aquela nota evidencia de forma bem clara, de forma bem técnica, um nível de competência ou habilidade do aluno. Isso é perigoso também, porque o pai ele está procurando, e nós fomos formados para o 7,0. 7,1, você tirou vermelho, meu filho? Não, tá ótimo. Beleza, tá tranquilo. Você tirou 6,9? Não, então você não conseguiu, você não se esforçou. Veja que é um limite muito pequeno, matematicamente falando, mas até onde o aluno tem? Até porque em termos avaliativos, vários pais apontam que meu filho tem dificuldade em disciplinas A ou B, áreas A ou B, mas meu filho é hábil em música, meu filho é hábil em canto, meu filho é hábil em teatro. E aí, para os pais, o sistema de avaliação ele também precisa ter, e vários estudos mostram isso, um entendimento diverso. O nosso sistema de avaliação não é o sistema de avaliação que hoje predomina. O nosso sistema que vivenciamos, o nosso sistema que nós deparamos em sala de aula, nós fomos tomados a tabuada, nós fomos tomados o verbo, nós fomos questionados, só que muitas vezes o aluno ele não tinha habilidade para poder lidar com aquilo dali, né? Era um momento específico, mas se aquela época era boa, era ruim, eu não vou entrar nesse mérito, mas só que para os pais, a avaliação continua sendo um instrumento específico, em que ou o aluno é ou não é. Não existe meio termo. E este é um problema. E para o aluno, você já pensou sobre isso? Para o aluno, o que é avaliação para o aluno? É curioso porque para os alunos que hoje estão fazendo curso de letras, a percepção, inclusive como pais, ela começa a mudar um pouco. A percepção como professor, ela muda um pouco. Aqueles que têm filhos, pergunte aos seus filhos o que é uma avaliação hoje. Para muitos, um problema, para muitos, uma data específica, um medo, aquela noite de sono mal dormida, aquele problema, aquela angústia para se chegar na avaliação. Ora, em outros casos, nós temos avaliações muito tranquilas, dialógicas, avaliações de entendimento, avaliações, verificações em que se mostra ao aluno e se ele não acerta, busca um outro mecanismo. Diferentes formas, diferentes técnicas avaliativas. Agora, para os alunos, o que ele quer é algo que faça a diferença para ele, que mude a sua percepção, que mude a sua razão. E quantas vezes nós já nos deparamos com alunos questionando métodos avaliativos e a coordenação da escola ou até o próprio professor fala, não, é assim e pronto. E nós sabemos perfeitamente que não há só uma forma de se chegar a um resultado. Então, a avaliação para estes três grupos, professores, pais e alunos, é evidente que tem cada qual uma percepção. Mas continuando aí, nós temos a questão do autoritarismo avaliativo, e eu até trouxe três imagens interessantes aí. Uma é evidentemente a professora, né? Dois casos, o professor, a professora com o dedo em riste apontando ao aluno. É claro que para quem observa aí questões voltadas para o livro O Corpo Fala, nós percebemos que o corpo ele expressa diferentes formas de comunicação através dos gestos. E aí um dedo apontado, um braço cruzado ou até um olhar mais imponente faz com que o aluno ele se intimide. E aí na terceira imagem aí, peço para você olhar, uma espécie de ringue, né? Seria o MMA da escola, em que o professor ele vai estar sempre no campo de batalha. E aí, por que é que nós pensamos assim? Nós, professores, e eu me incluo nesse campo também, porque muitas vezes nós estamos a repassar as informações, o conhecimento, as fontes
E hoje nós temos muito mais possibilidade de indicação de fontes do que outrora. E aí o professor coloca aquele leque de informações e o aluno ele começa a garimpar aquilo que é mais interessante, aquilo que é mais viável para ele. Porém, quando o professor coloca isso de forma autoritária, coloca isso de forma impositiva, já travou a possibilidade do sistema cognitivo do aluno ampliar. O sistema cognitivo, o sistema de cognição do aluno ampliar. E aí nós entramos numa segunda questão. O aluno travado, ele não vai produzir. Ele não vai produzir, ele não vai conseguir ser verificado. Isso não significa que ele não está entendendo, que ele não está dominando. Agora, o contínuo repetir deste fato, desta situação, vai me trazer alguma resposta. Há algo que precisa ser trabalhado. Pois bem, quando nós falamos sobre esses casos concretos, eu lembro das concepções teórico-pedagógicas. Essas concepções eu peço para você relembrar aí, várias delas, né? Sobre a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada, até porque esses formatos pedagógicos, eles acompanharam contextos históricos, né? A pedagogia tradicional, aquela pedagogia voltada para o repasse de informações, a tradição em se sentar enfileirados, em se repassar conteúdos e o outro escrever e é aquilo e pronto, né? Aí vem uma proposta escola novista, uma proposta em que, e Piaget é muito lembrado nesse ponto aí, em que o construtivismo, o aluno constrói seu conhecimento, aí depois começa uma outra fase, os alunos eles precisam ser direcionados, balizados, não deixe à vontade. Então percebemos que em termos pedagógicos o ciclo vai, o ciclo vem, nós hoje estamos num campo em que o próprio aluno ele procura, não adianta o professor travar, o professor precisa mostrar, e mostrar um leque muito amplo, até porque em muitos casos o aluno tem mais informações, mais detalhes sobre determinadas disciplinas que o próprio professor. Isso é ótimo. Eu fico satisfeitíssimo quando vou nas aplicações de seminários e me deparo com situações, até porque o professor ele cresce também, o professor ele aprende também, e aí em sala de aula o aluno fala um detalhe, eu não tenho mínima objeção de falar, não sabia. Olha que bacana, que interessante isso daí, né? Vamos construindo. Não sou profundo conhecedor, os professores em sala de aula com seus alunos não são profundos conhecedores. O que eles precisam entender é que vários contextos, veja aí, vários contextos foram passados de forma histórica, a pedagogia técnica, aquela formada para a produção. Aí vem a pedagogia libertadora com Paulo Freire ali, né? Emancipar as camadas populares, depois a pedagogia libertária, que vem a romper preconceitos, misérias, ou até a pedagogia dos conteúdos socioculturais. Então, todas estas formas pedagógicas, e é interessante você analisar questões de verificação de conteúdos, entender contextos históricos. Por que é que nós fazemos isso hoje? Por que é que nós fizemos e onde queremos chegar? Perceba que nestas concepções teórico-pedagógicas, cada qual trouxe uma especificidade, uma necessidade para a época, uma necessidade inclusive de se verificar, de se avaliar. Ora, quando eu tenho formatos específicos, eu preciso avaliar de forma específica. Agora, hoje, nós temos um formato muito amplo. A pedagogia ela aponta justamente uma teoria crítico-reflexiva capaz de mudar a realidade em que o aluno está inserido. Se eu não trago um sistema avaliativo que faça essa mudança, que ocasione essa reflexão no aluno, é simplesmente um jogo de perguntas e respostas, o aluno ele mesmo não vai se sentir motivado. E uma nota inferior à média, né, aquele limiar, o 7,0, não significa necessariamente ausência de conhecimento ou baixo conhecimento. Agora, a constante repetição disso, e eu deixo bem claro, já é algo que nos preocupa. Aí eu trago para você algumas diferenças de avaliações e o seu próprio texto base traz essas formas avaliativas aí. Uma delas, né, é a utilização de diversos instrumentos de medição, mas pouco fundamentada. Né? Convicção de que os livros didáticos trazem informações corretas, ou seja, aquela pedagogia técnica, aquela pedagogia tecnicista, aquela que faz com que o manual está aqui pronto, está ótimo, é isso mesmo e não tem outra forma. Manuais não são livros didáticos. Os manuais são instruções voltadas para fazer ou deixar de fazer algo. Manuais de ares condicionados, manuais de veículos automotores, manuais que trazem o beabá e aquilo e pronto. Não há uma outra forma. Fez outra forma, está errado, né?
Outra forma de avaliativa aí, avaliação de prática vivenciada entre o educador, né, e os educandos no processo de grupo. E às vezes a autoavaliação feita em termos dos compromissos assumidos, né, como prática social. Ora, nós começamos a intervir na prática social, aquela chamada pedagogia libertadora, aquela que Paulo Freire mostra que, olha, precisamos avançar, vamos libertar as camadas sociais. Aí, fazendo já uma contraposição a essa questão libertadora, já entra uma proposta libertária, é aquela que não basta eu libertar, eu preciso fazer com que aquilo se extingua, ou pelo menos se minimize a questão das diferenças sociais, as diferenças culturais, o preconceito, a miséria, e aí entra nesse outro formato avaliativo aí. Não faz sentido qualquer tentativa de avaliação de aprendizagem, ao menos em termos de conteúdo. Não adianta eu avaliar conteúdo se eu não mudo realidades que eu estou inserido. Não adianta eu mexer em conteúdos, e aí entra uma outra perspectiva também, a comprovação. A avaliação como uma comprovação para o aluno de seu progresso em direção a noções mais sistematizadas, ou seja, noções voltadas para questões socioculturais, seria a crítica dos conteúdos socioculturais, avaliações, cada qual para um fim, cada qual para uma perspectiva. E nós não podemos fazer com que este instrumento avaliativo seja algo imposto, algo autoritário. Inclusive, é interessante, na construção dos sistemas avaliativos, ter um diálogo com os alunos. Qual é a melhor forma que eles acham? É claro, você não vai abrir aí de uma forma completa. Como é que vocês querem ser avaliados? Ah, dá 10 para todo mundo, né, professora? Faz uma coisa tranquila. Não, há uma reflexão muito importante por parte do professor a ponto de se perceber onde está certo ou errado. Aí, eu lembro de alguns artigos científicos e debates atuais em torno da temática, peço para que você observe aí também, o discurso sobre a avaliação escolar do ponto de vista do aluno, né? Acertos e erros ainda com relação ao aluno, a forma avaliativa, e é interessante porque esse trabalho traz diferentes visões por parte dos alunos, né? Nós já conhecemos, mas olhar isso no formato científico é muito interessante. A avaliação escolar e democratização, o direito de errar. Nós temos aí o aluno com o direito de errar. Pode errar? Pode. Não pode permanecer no erro, né? Verificação ou avaliação. O que a escola pratica, né? Qual é a forma avaliativa da escola? Ela verifica, ela avalia, ela mensura, ela coloca pontos. E um estudo na área da psicologia para uma crítica da razão psicométrica. Medir conhecimento, né? Medir conhecimentos. É possível medir conhecimento? Conhecimento é algo mensurável. E aí, as dicas de estudos que nós deixamos aí também com os livros que aparecem aí no nosso material, para que você tenha contato também a avaliação mediadora da Jussara Hoffmann, a democratização da escola pública, a avaliação da aprendizagem escolar do Lucchesi, que é um dos autores mais citados aí, ó, dentro de avaliação escolar, pedagogia contemporânea e Demerval Saviani, que é uma parte mais histórico-sociológica, escola e democracia. Livros que não podem ficar de fora da sua prateleira. É com isso que eu quero construir o conhecimento com vocês. Para, ao final da disciplina, nós fazermos uma verificação e eu entender que você cresceu mais ainda nos conteúdos, ok? Um abraço e até mais.